E aí, pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal da nossa série de animes. Vamos conversar sobre o episódio 8 de Demon Slayer, que saiu agora no domingo. Então, para dar continuidade a essa temporada que está super interessante, e aqui eu vou tentar explicar tudo com spoiler o que aconteceu durante o episódio, linkando com o episódio anterior e já fazendo algumas teorias sobre o que vem no decorrer do anime, porque lembrando que eu não li o mangá, só que tudo que eu sei e acompanho o Demon Slayer é baseado no episódio. E assim a gente vai tentar aqui fazer essas teorias e ver o que bate depois no final. Mas se você gosta do conteúdo e quer que ele chegue a mais pessoas, você consegue fazer isso. Basta você curtir, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever também. E dar uma olhada na agenda que está na descrição do vídeo, porque lá está descritificado o dia da semana, posto aqui no canal. Lembrando que no último episódio a gente acompanha a luta do Tanjiro contra o demônio do ódio, e enquanto Tokito também ele está preso naquele jarro de água que foi lançado pelo Gyoko, uma arma em que ele pretendia matá-lo, imobilizando-o, prendendo a sua respiração, que é a maior fonte de poder de um Hashira, porque através das respirações eles usam a espada e assim os ataques que vão destruir os demônios. Então ele está lá naquele dilema, Tokito, em que ele pensa em desistir por causa que ele não consegue perfurar a água, quando ele se vê uma visão do pai dele. E assim termina o episódio, ele destruindo aquela prisão de jarro de água, quando ele vê o Kotetsu sendo atacado por uma piranha de bigode. E assim começa o episódio no 8. Lembrando que nesse episódio tudo que passa é sobre Tokito. Não temos nem nada sobre o Tanjiro, sobre a Inês, com a luta com o demônio do ódio e aqueles dragões de terra, de madeira, tipo assim. Tudo que tem aqui é sobre o Tokito. E a gente vai acompanhar a história dele. Ele ainda, quando ele sai da água, ele continua ainda debilitado. Ele tira os espinhos venenosos, ele começa a sentir reação disso. E ele tá com o espírito meio fraco e ainda pensa em desistir. E ele olha lá como é que o Kotetsu está totalmente debilitado. E quando nós temos um flashback aqui, acompanhamos a história do Tokito para conhecermos ele. E as memórias dele vão sendo reativadas enquanto isso. Porque lembrando que o passado do Tokito é nebuloso. Não se sabe ainda o que ele passou. Porque ele teve um trauma e é o tipo de pessoa que sofre trauma e esquece tudo que aconteceu naquele episódio, naquele momento, e tem traumas também que é daquele momento para trás, ela esquece tudo, somente aquele momento para frente ela tem lembranças, e é o caso do Tokito, que não consegue lembrar o que aconteceu. E a gente acompanha aqui no episódio que tipo de trauma foi esse. A gente sabe que ele tem uma mãe que está muito doente e um pai, que a gente já viu no episódio anterior um flashback sobre ele, em que esse pai tem uns olhos vermelhos igual do Tanjiro, que já me deixa suspeito de que o Tokito, por ter uma força sobrenatural, ele pode ter uma relação com os lendários Hashiras, que tem respiração do fogo, né? Respiração do sol, somente pela cor do olho. E aqui nesse episódio a gente comprova isso, porque o pai do é um lenhador, e certa noite a mãe dele está muito doente e o pai dele vai atrás de ervas no meio da chuva e ele cai do penhasco. Então tanto o pai quanto a mãe morrem no mesmo dia, o pai do acidente e a mãe da doença. Quando ele tinha 10 anos, ele diz que ele fica sozinho até a partir daí. Só que não tão sozinho, por causa que durante a história ele fala que ele tinha um irmão gêmeo, que era o Ichiro, porque o nome do Tokito é Muichiro Tokito, né? Então o Ichiro, ele já é mais fechado, mais rabugento, e após a morte dos pais, eles vivem sozinhos e continuam com o trabalho da família, que é de cortar lenha, né? E ele recebe a visita da mulher do senhor dos Hashiras, né? E ele oferecendo para eles que eles fazem parte de uma linhagem de grandes lutadores, grandes Hashiras, espadachins. E o Muichiro, que é o Tokito, ele fica muito interessado nisso, só que o Yuichiro não. Então o Yuichiro tira vários sarros dele, dizendo que ele era fraco, não era um escolhido, ele não tinha nenhum potencial para isso, desencorajando o Tokito de seguir o caminho que já está interessado em seguir só pelos convites da família Ubuya. Só que uma certa noite, já no verão, o Tokito não consegue dormir, e ele vai beber água, e o irmão dele também está acordado, quando de repente, até cheio estranho, porque estão dormindo lá de porta aberta, apesar deles morarem no meio da selva, né? Mas parece que a segurança ali é algo bem confortável, bem bom, com o sinal de que o perigo acontece, porque eles dormem de porta aberta. Só que no momento os dois estão acordados e evitam de falar um com o outro, eles estão de cara amarrado um pro outro, né? Quando um demônio surpreende dentro da própria casa dele e ataca
e ele vai automaticamente querer atacar o Tokito contra o irmão dele, que o salva, e na mesma hora ele perde um braço. E após isso daí, o Tokito tenta proteger o irmão, quando a partir deste ponto ele perde total lembrança do que aconteceu. E é quando ele acorda, vê o demônio todo, ele tentou matar o demônio de várias formas possíveis, todo perfurado, com todo tipo de armas, com pedras, e ele continua vivo, o que me dá a entender que ele era um Lua superior, porque a gente sabe que os Luas superiores não morrem apenas com a cabeça cortada. E isso até é surpreendente, porque o Tokito com 11 anos conseguiu destruir um Lua superior, isso mostra o quanto que ele é poderoso, né? É quando o sol surge e finalmente o corpo do demônio é evaporado, como ele costume com os demônios. E assim ele volta para casa e consegue ver, ainda presenciar o irmão dele fazendo uma reza para Deus, para Buda, seja lá quem for, para que protegesse o irmão dele, e que o Muichiro não era o que ele dizia, que ele tirava chacotas, dizendo que esse Mu significava coisas inferiores. E não, do que o Mu de Muichiro significa infinito, de que ele tem poder infinito. E assim ele desperta do seu espírito e consegue fazer um ataque com a quarta respiração, chamada corte, reversão e fluxo. Mata todos os peixes penestrais e enfim consegue salvar o Kotetsu de vez. Só que o Kotetsu fala para ele salvar o seu Haganesca, para que ele continue na sua missão, né? E preparar a espada do Tanjiro é quando ele vai lá e tenta enfrentar o Gyoko lança um ataque do seu jarro que sai um polvo, e no chão tá o senhor Kanamori, já com uma espada na mão, banhada. Aí com esse ataque do polvo que o Gyoko faz, destrói toda a casa, e assim o Toki vai para um lado, o seu Kanamori vai para o outro, e o seu Haganesca é atingido. Mas apesar, ele foi muito bem atingido dessa vez, mas assim que o corpo dele para após o ataque, ele pega a pedra, pega a espada e continua fazendo seu trabalho de arqueiro normalmente. E assim a gente vê que na mão do Tokito já está a espada nova que o senhor Kanamori está preparando para ele, que é uma espada azul linda, maravilhosa, chamada Destruidor de Demônios. E assim ele agradece, mas o senhor Kanamori fala que ele apenas seguiu todas as regras e dicas deixadas pelo criador oficial da espada do Tokito, pelo senhor Tetsuido. E assim o Tokito já tem com a sua própria espada, que ele, como eu falei para vocês nos outros vídeos anteriores, já demonstrava um grande potencial de ataque, com uma espada que apenas substituía a sua espada original. Agora, quando ele está com essa matador de demônios, destruidora de demônios em mãos, ele vai poder usar todo o seu potencial ao máximo de seus poderes. E assim ele usa a quinta respiração para enfrentar o Gyoko, aquele demônio apelão que ele tem lá, e ele usa o ataque da quinta respiração, mar de nuvens e névoa. E assim, mais uma vez, termina o episódio com aquela sensação de sempre que parece que ele foi 5 minutinhos de tão bom que ele é. Eu vou falar um pouco sobre o que eu achei desse episódio. Foi mais um episódio explicando o passado dos personagens. Já tivemos isso com o Genya, já explicando sobre a vida dele, a morte da mãe dele, com o seu irmão que ainda está vivo, que é o Hachira. Inclusive, foi até aquele episódio que a mãe mata os filhos, foi no Dia das Mães aqui, né, do Brasil. E temos agora esse episódio também falando sobre como é que foi a história do Kito, porque pra gente entender quem ele é, o porquê que ele tem a memória dele interrompida, que ele não lembra do passado. Mas me surpreendeu esse episódio de que simplesmente foi tão hipnotizante que eu não me dei conta de que só era sobre o Tokito e não. Eu esqueci completamente do arco, do Tanjiro, do Koennis. Isso eu achei bem legal, mas só depois de que tudo terminou, que me acalmei e tal, passou toda aquela situação, vendo, pô, eu fui daqui, ele foi me tocar, pô, o Tanjiro não apareceu, nem o demônio do olho apareceu nessa série. E isso foi bem interessante por causa do quanto que a história te prende realmente em todo o seu contexto, do seu enredo. E foi realmente incrível, como sempre é. E quando a gente já viu que realmente o Tokito recebeu essa espada do seu Kanamori, agora só falta saber como é que vai se terminar sobre o seu Haganesca e a espada do Tanjiro que ele tá criando ali, né? Porque pelo que ele diz, falta 2 dias para isso acontecer, falta poucos episódios para poder terminar a temporada, acho que falta 3 episódios, e ainda tem muita coisa que precisa acontecer ainda tem que matar o Gyoko, tem que terminar a espada do Tanjiro, tem que receber a espada dele, tem que finalizar o demônio do ódio junto com
o Hunter também. Então, assim, é muita coisa para pouco tempo. Mas o episódio são só 20 minutos, né? O que nos faz ter uma sensação de alívio em saber que a temporada vai terminar maravilhosa, com certeza, porque tem muita coisa boa para acontecer ainda, né? Assim, ainda tem que ter um tempo de tela rachada amor que mal apareceu ainda, né? Ainda tem isso. Então foi um episódio incrível, eu recomendo muito para vocês que acompanhem, que continuem assistindo e vamos por eles continuar assistindo juntos esse anime e vendo que toda essa história vai dar, né? Que vocês com certeza ela não vai me decepcionar. Então, se você gosta do conteúdo que quer que chegue mais pessoas, então se você chegou até aqui, se você gosta do conteúdo e quer que este vídeo chegue a mais pessoas, você consegue fazer isso. Basta você curtir, comentar, compartilhar. E se você chegou até aqui no canal e ainda não é um inscrito, considere se inscrever também. Não deixe de dar uma olhada na agenda que está na descrição do vídeo atualizada para poder saber que cada dia da semana eu posto o que. Também dá uma olhadinha na playlist do vídeo do canal, que lá tem mais sobre animes, mais sobre filmes, séries, livros, games e possa ser que mais algum outro conteúdo te interessa também, tá bom? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!